Vamos lá então, pessoal, esquematizando lá todas aquelas informações que eu joguei para ti na aula passada, né? Nós estamos nesse nosso incisozinho aqui 12, tá? Lembrando, nós estamos falando de sigilo de comunicação. A Constituição, ela vai proteger alguns sigilos, tá? Primeiro, o sigilo de correspondência. Depois o de telegrama, que é equivalente. Arsênia, posso colocar e-mail aqui no meio? Ó, não. Porque o STF entende e-mail como dados, tá? Além de dados, a gente vai ter aqui também comunicação telefônica. Correspondência você sabe o que é, né, meu povo? Carta, apesar de já estar em desuso aí, a gente tem noção do que seja. Telegrama, né, também todo mundo tem. Dados fica uma coisa muito aberta. Por exemplo, e-mail, mensagem de celular, zap, tudo é visto pelo STF como dados, tá? Ele não vê isso daí como comunicação, digamos assim, de trânsito. Como assim, Arsênia? Correspondência você coloca no correio e ela vai ser entregue ao seu destinatário. Telegrama, da mesma forma. Dado é uma coisa automática, né? A não ser que você consiga interceptar no meio do caminho, e aí não dá, né? Então, por conta disso, dados para o STF está inserido aqui no conceito de dados, tá certo? O que seriam dados? Os dados mais importantes, mais cobrados em prova e mais discutidos, que a gente tem nas decisões judiciais, são os dados fiscais, os dados bancários, tá? E os nossos dados telefônicos. Nós temos também esses dados aí, né, de mídia, vamos colocar aí esses dados de internet, de tecnologia, né, os dados tecnológicos, sei lá, coloca aí e-mail, eu vou colocar e-mail que fica melhor, né. Vou colocar aqui e-mail, mensagens. Tudo isso daqui é dado, tá? Então, vamos lá conversar. Fiscal é a sua declaração de imposto de renda, os tributos que você cumpre, que você deixa de cumprir. Bancário é a sua movimentação bancária, de onde você recebe dinheiro, de onde você manda dinheiro, para onde você manda dinheiro. Dado telefônico é apenas o registro de chamada, as que você recebeu e que horas que você recebeu, e as que você efetuou e que horas que você efetuou, e as perdidas, obviamente. E-mail e mensagens, tá? Dependendo do local, podem estar inseridos como dado telefônico, se estiver dentro de um telefônico, vinculado a uma linha, como pode estar vinculado aí, como pode estar vinculado também a programas de internet, né, enfim, chats, como você pode ter aí também e-mail, né, dentro daquelas caixas de Outlook, Hotmail, tudo isso daí. Então, mensagem depende um pouquinho do ambiente, né, pode estar inserido como telefônica, como pode estar mensagem, mas tudo é dado, tudo é dado. Por que isso aqui é importante para você conseguir definir, conseguir diferenciar? Porque na hora da relativização, isso daqui vai estar definido em lei, tá? E aí você tem que entender o que essa lei está falando quando ela se refere a dado bancário, quando ela se refere a dado telefônico, principalmente ao dado telefônico. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela fala em comunicação telefônica. E comunicação telefônica, pessoal, é o conteúdo da conversa, tá? Comunicação telefônica, ela se refere ao conteúdo, ao que eu falei para você, o que você falou para mim, a conversa, ao diálogo. Dado telefônico, não. Então, aqui o que eu estou dizendo para vocês, tudo isso daqui pode ser relativizado. Tudo. Tudo pode ser relativizado. Essa relativização vai sempre acontecer quando um direito fundamental chocar com outro direito fundamental. Ou seja, para proteção de algum direito fundamental. Ok? O que a Constituição fala quando ela diz assim, ó, salvo no último caso por ordem judicial, é que Estado, quando você for relativizar isso daqui para proteger um outro direito fundamental, no caso da comunicação telefônica, essa relativização só pode ser feita com uma decisão judicial. Nos outros casos, o seu instrumento normal, regular, que é a lei. Mas, comunicação telefônica, necessariamente quem decide se é caso ou não é caso é um juiz. Nos outros casos, você pode entregar a outra pessoa. É essa a interpretação que você vai dar, tá certo? Então, mais uma vez, voltando aqui e recapitulando. As comunicações todas são relativizáveis.
A única que tem uma forma específica, definida pela Constituição, para ser relativizada é a comunicação telefônica, que diz respeito ao diálogo, ao conteúdo de uma conversa. Essa a Constituição especifica. Tem que ter uma lei prevendo como essa relativização vai acontecer e tem que ser por uma decisão judicial. A lei vai dizer as hipóteses, mas quem vai definir se é caso ou não é caso daquelas hipóteses é o juiz. Ficou claro? Nas outras circunstâncias, então nessa situação aqui, ó, eu tenho lei mais decisão judicial. Ok? Nessas outras situações, no caso de correspondência, de relativização de telegrama, de relativização de dados, a Constituição não exigiu decisão judicial, ou seja, ela não fez reserva de jurisdição. Portanto, nesse caso, a lei faz previsão e é a própria lei quem define quem é a autoridade responsável por aquela relativização. Por exemplo, no caso de correspondência, nós temos uma lei que relativiza a correspondência. Por exemplo, é a nossa lei de execução penal. A lei de execução penal vai permitir que o diretor de presídio, havendo fundado indício de prática de crime, tenha acesso às correspondências do preso. Então, nesse caso, a lei traz a relativização para proteção de um outro direito fundamental, que não é a intimidade do preso, mas a segurança pública, e define quem é a autoridade que vai ter o poder de fazer essa relativização, ok? A mesma coisa acontece em dados. A minha lei de CPI permite que a CPI tenha acesso, desculpa, Haroldo já me disse assim, tu bate o cabelo no microfone, é um barulho horroroso, desculpa, pessoal, vou parar, tá? A lei de CPI, ela autoriza que a CPI tenha acesso a dados bancários e a dados telefônicos. Ou seja, a lei diz que a CPI é a autoridade suficiente para oficiar um banco e pedir os dados bancários daquele investigado, para oficiar uma companhia de telefone e pedir os registros telefônicos daquele investigado. Fechou? É a lei que define quem é a autoridade. Tá? Os meus dados fiscais, o que se entende hoje, o que a gente tem de jurisprudência de entendimento, é que se for uma investigação policial, se for um ato para o Estado praticar, haver necessidade desse ato fiscal, desse conhecimento fiscal, isso é uma troca de informação de Estado. Não há uma quebra de sigilo nenhum, porque o próprio Estado já tem conhecimento daqueles dados fiscais. Estão entendendo? Os dados fiscais estão armazenados no próprio Estado. E o Estado pode passar para o próprio Estado. Não haveria ali quebra de sigilo. Então, a CPI também teria acesso a dados fiscais. Ok? Outra coisa que a gente tem que entender. E-mail e mensagem. Se tiver dentro do telefone, não tem problema nenhum. Se tiver dentro do telefone, a gente pode englobar aí, né, esse acesso ao sigilo telefônico, aos registros telefônicos dentro dessa mensagem. Se tiver em um outro ambiente, em um outro local, como um computador, aí a gente vai entrar naquela situação de busca e apreensão, onde tudo que está dentro daquele aparelho, daquela mídia, vai também estar apreendido de conhecimento da autoridade policial. Esse é o entendimento, tá certo? Então, nós também temos aí a relativização para e-mails e mensagens, ok? Então, muito clarinho aqui, CPI, portanto, tem lei autorizando acesso a dado bancário e a dado telefônico, tá? Há uma decisão do STF, antiga e não reiterada ainda, permitindo que o Ministério Público também tenha acesso a dado bancário. E aí eu vou colocar de rosa, tá? Vou colocar aqui de preto. Ministério Público a dado bancário. Sempre que existir dinheiro público na investigação. Aí o Ministério Público poderia oficiar o banco diretamente e ter acesso àquela movimentação bancária, tá? E isso aí, decisão antiga do STF de 93, inclusive, tá certo? Não é reiterada, mas fica aí essa possibilidade. Para você que vai fazer nível médio, o que você precisa saber? Do inciso passado desse inciso aqui, o texto. Para você que vai fazer nível administrativo qualquer área, você precisa ter um conhecimentozinho do que são dados,
tá? Quem que pode, quem não pode burlar, quem pode, quem não pode burlar não, né? Quebrar esses sigilos. Você precisa ter um conhecimentozinho mais aprofundado. Quem for fazer níveis mais aprofundados, como Receita, como Polícia Federal, para delegado principalmente, né? Para essas outras carreiras AFT mais aprofundadas, aí você precisa entender todo o propósito disso daqui. É um direito fundamental que não é absoluto, é relativizado. A forma de relativização da comunicação telefônica a Constituição definiu e as demais por lei, indicando quem é a autoridade competente. E aí você precisa também ter consciência de uma jurisprudência do STF, tá? Onde a Receita Federal, ou seja, os agentes tributários, tá? Não tem acesso direto a dados bancários. Por quê? Porque a lei que autorizava que os agentes tributários instaurassem um processo administrativo de investigação de um administrado, né, de uma pessoa que estava ali, porventura, sonegando algum tipo de tributo. Aí você instaurava um processo administrativo para investigar aquele indivíduo e na instauração daquele processo você tinha acesso a todas as movimentações bancárias do indivíduo, para conseguir aí, de alguma forma, fiscalizar e ter consciência, né, certeza se houve ou não houve a prática de um crime. Nesse caso, tá, a Receita Federal, hoje, os agentes tributários em nível nacional, não tem mais essa autorização, porque o STF considerou como inconstitucional a autorização que era dada pela Lei Complementar 105. Por quê? Porque não haveria nenhum outro direito fundamental sendo protegido. Qual o direito fundamental que está sendo protegido com o acesso da Receita aos dados bancários de um indivíduo diretamente? Não tem. Não tinha choque de direitos fundamentais para poder justificar a relativização e ainda a Receita Federal teria outros meios de buscar essa verdade, teria outros meios de conseguir essas informações e não uma informação dessa, né, tão, de alguma forma, violadora como acontecia com esses processos administrativos que eram feitos, tá certo? Então, declarada inconstitucional, a agente tributário não tem mais acesso direto a nenhum dado bancário. Para que isso aconteça, obviamente, ele precisa aí de um processo judicial, de uma decisão judicial, de uma lei que permita que um juiz dê essa autorização, né? Poder geral de cautela nós já podemos até mesmo justificar. Ok? Então, pessoal, tá aqui a nossa ideia de sigilo, tá? É assim que você tem que entender, é assim que você tem que estudar esse inciso juntamente com essas orientações que eu passei para vocês de nível médio, polícia e esses administrativos, né, mais complicadinhos um pouco. Fechamos? Muito bem. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Se você vier até aqui, ó, você tem dois termos que te dão uma noção, uma ideia de algo absoluto. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É como se a Constituição estivesse falando assim, faça o que você quiser fazer, não importa. Mas aí ela vem e complementa, né? Atendida as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nesse caso, o que a Constituição traz? Ela traz uma liberdade e, ao mesmo tempo, uma autorização para limitação dessa liberdade. Eu não vou usar o termo limitação, eu vou usar o termo diminuição, tá? Restrição, tá? Aqui é onde você se confunde quando a gente fala em norma de eficácia limitada e contida. Por que eu estou abordando isso agora? Porque essa norminha aqui do inciso 13, ela é clássica em cair na prova, perguntando se ela é de eficácia limitada ou contida. Ela é de eficácia contida. Muito embora eu esteja falando que ela traz essa norma constitucional, uma autorização para limitação dessa liberdade. No caso, pessoal, quando a gente fala em algo que é limitado, em algo que é contido, a gente está falando no que diz respeito aos efeitos da própria norma, tá? A norma que a Constituição traz aqui é a liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Essa é a norma que ela traz. Essa norma, você poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser,
como trabalho, ofício ou profissão, e no dia 5 de outubro, de 88, nada da promulgação da Constituição, você estava livre para escolher o seu trabalho, seu ofício, sua profissão. É uma norma, portanto, que não precisa de nada mais. A própria norma, essa liberdade aqui, já está garantida e você pode decidir o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, como trabalho, ofício ou profissão, ok? O que a Constituição permite é que uma lei venha e diminua essa liberdade, que uma lei venha e contenha essa liberdade, restrinja essa liberdade e lhe coloque numa situação onde você vai ter que atender qualificações profissionais, onde você vai ter que atender condições para exercer um trabalho, uma ofício ou profissão. Nesse caso, quando há condição, quando há contenção, quando há restrição, a norma é de eficácia contida, justamente porque a lei vai estabelecer essa contenção. Então, aqui nós estamos diante de uma norma de eficácia contida, porque a Constituição autoriza a diminuição dessa liberdade, tá? Não é porque eu falo em lei, não é porque eu falo em limitação por lei que eu estou falando de eficácia limitada, não. Porque na eficácia limitada é diferente, tá? É como se essa minha norma aqui constitucional não pudesse produzir os seus efeitos concretos na sua vida no dia 5 de outubro de 88, como se eu precisasse de algo a mais. Como é que eu não preciso de algo a mais? Com a promulgação da Constituição já está garantida essa sua liberdade, cabe ao Estado apenas permitir que você escolha, é uma norma de eficácia plena. E olha só, podendo ser contida caso venha uma lei e diminua essa liberdade, exigindo qualificações profissionais para tanto. A CENA, então, está me dizendo que a norma de eficácia contida é uma norma de eficácia plena? Sim, é o que eu estou lhe dizendo. Uma norma de eficácia contida é uma norma de eficácia plena. E nós vamos conversar sobre isso mais na frente. Eu estou antecipando aqui, que é para você já nem... Se não entendeu, decora, né? Nosso inciso 13, liberdade de ofício e profissão é norma de eficácia contida, porque a Constituição autoriza que uma lei diminua essa liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Como que isso é feito? Através de uma lei. Quando isso foi feito? Já foi feito várias vezes. Por exemplo, toda vida que eu exijo um curso superior para o exercício de uma profissão, eu estou diminuindo aquela liberdade. Eu estou exigindo uma qualificação. Medicina, economia, direito, enfim, tudo isso daí é necessário fazer um curso superior. Quando eu exijo além disso, é a mesma coisa, eu estou atendendo qualificação profissional, estou exigindo a mais, é o que acontece com o curso de direito, que para ser advogado não basta formação em direito, o formado em direito é bacharel em direito. Para ser advogado você precisa fazer a prova da OAB e passar a ser aprovado na OAB e se tornar advogado, né? O exercício da advocacia, portanto, né, é uma profissão que exige qualificações profissionais mais duras, mais certas. E corretamente, isso daí justamente pelo próprio papel do advogado no Estado brasileiro, né? Como construtor desse acesso, desse Estado democrático de direito que nós vivemos, ok? Então, nesse caso, pessoal, nós vamos ter aí uma norma de eficácia contida, porque as qualificações profissionais têm que ser atendidas, tá? Mas enquanto não houver qualificação profissional definida, é uma norma de eficácia plena. Por exemplo, para você ser artista, para você ser ator, para você ser músico, você não precisa de nenhuma qualificação profissional para exercer esse ofício. Basta que você se intitule, né? E tenha dom, que talvez seja até mais difícil do que uma formatura, né? E tenha dom para aquele ofício, mas você não precisa de nenhuma qualificação legal para tanto. Então, a sua liberdade é plena. Basta a Constituição Federal garantir e você está exercendo. Eu, por exemplo, né? Uma pessoa talentosíssima, Ave Maria, que... se digo o contrário para pintura, eu posso muito bem me titular agora pintora e começar a pintar, né? Cabe a quem é o louco comprar meus quadros, mas se eu quiser, começa a pintar de hoje e eu sou pintora, sou artista. Pronto, acabou. Artista plástica não tem nenhuma qualificação profissional. Não é que seja menor nem maior a importância, não é isso. Inclusive, eu trago uma jurisprudência do STF agora para você, novinha, fresquinha, tá? Que diz respeito à Ordem dos Músicos do Estado de Santa Catarina, que estava cobrando para que aqueles músicos tocassem em algum ambiente a inscrição lá na Ordem dos Músicos. O STF disse que isso era inconstitucional. Não poderia haver essa exigência, primeiro porque não há razoabilidade.
né? A Ordem dos Músicos funciona, mas ela não precisa ter cadastro de ninguém lá, inscrito, pagando anuidade para estar tocando como músico. Porque o ofício de músico é um ofício livre, que não traz prejuízos ao Estado Democrático de Direito, que não traz prejuízo à segurança pública, que não traz prejuízo à intimidade de ninguém, que não traz prejuízo à vida de ninguém, que não traz prejuízo ao interesse patrimonial de ninguém, e por conta disso é um direito fundamental que não pode ser relativizado de qualquer forma. Estão entendendo? A ideia da relativização completamente diferente da profissão de advogado, que coloca em risco, sim, o patrimônio, que coloca em risco o nosso Estado Democrático de Direito, da profissão de médico, que coloca em risco a vida do indivíduo, e aí são profissões que podem, sim, ter uma limitação, né? Justifica, tem razoabilidade nessa limitação do ofício, tá certo? Então, por conta disso, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, podendo além diminuir essa liberdade. É esse o recado da Constituição. A norma de eficácia contida, portanto. Vamos falar sobre isso mais na frente, tá? E aí eu paro, te explico, trago as semelhanças, te livro das pegadinhas, das cascas de bananas, para você ficar com toda a tranquilidade do mundo. Não se preocupe, já, tá? Assim que eu terminar os direitos fundamentais, eu falo sobre essas nossas aplicabilidades à norma constitucional. Não te preocupa. Direito de reunião, muito cobrado também, tá? E cobrado de várias formas. Primeiro vamos ler o inciso, aí eu vou te chamar a atenção para os detalhes, depois a gente vai mesmo para a teoria, para você conseguir entender mesmo o propósito disso daqui. Olha só, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, ok? Então, a reunião que está sendo autorizada pela Constituição, a reunião que o Estado não pode impedir, é esse o recado, que o Estado deve permitir o exercício, é uma reunião pacífica, sem armas e em local aberto ao público. Então, o seu direito de reunião não é reunião, é reunião pacífica, sem arma, em local aberto ao público. Perdeu qualquer um dessas conotações aqui, desses requisitos aqui, a Constituição não garante e o Estado não precisa respeitar na integralidade, tá certo? Então, pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Esse é o seu direito de reunião. Como é que você exerce esse direito de reunião? Primeira coisa, não precisa de autorização. Até mesmo porque isso aqui é uma liberdade, e liberdade não combina com autorização. A partir do momento que você exige autorização, você diminui uma liberdade. É como eu falo sempre, se você está dono do seu nariz, você avisa para onde vai. Se você ainda é subordinado a papai e mamãe, você pede para ir para algum canto. Você pede autorização. Então, pedir autorização é limitar a liberdade. Portanto, independe de autorização, já que eu estou falando de uma liberdade de reunião, tá? Desde que, outra condição, é a condição, na verdade, não é nem outra, né? A condição, não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e dar aviso prévio à autoridade competente. Então, o que eu estou falando agora com vocês? Estou dividindo o inciso em o direito e o exercício do direito. Qual é o direito que você tem? Reunião pacífica sem armas em local aberto ao público. Esse é o seu direito de reunião. Qual é a condição de exercício do seu direito de reunião? Basta que você não frustre outra reunião e que você dê prévio aviso à autoridade competente. Ponto final. Você não precisa de autorização, você não precisa de mais nada. Basta que você faça isso daqui. Por que eu estou fazendo essa divisão? Porque o CESP cobra isso em prova. Cobrou na Polícia Federal. Justamente qual é a condição de exercício para o direito, qual é o direito de reunião que existe, né? É direito de reunião. O direito de reunião é esse. Reunir-se pacificamente sem armas em local aberto ao público. Acabou, tá? Quando eu coloco que não frustra outra reunião e não é exigido prévio aviso à autoridade competente, eu estou me falando, essa parte aqui, eu estou me referindo à condição de exercício, que é completamente diferente, tá certo? Então, condição de exercício e direito fundamental, coisas distintas que a gente tem que dividir para você não se pegar em prova. Assim, isso para mim a prova o que significa? Significa que se a sua prova estiver dizendo o direito de reunião é aquele exercido pacificamente em local aberto ao público de forma passiva sem armas, é o direito de reunião. Esse é o direito de reunião, tá? O direito de reunião é reunir-se em local aberto ao público de forma pacífica e sem armas, sim. A Arsênia mas não falou
de não frustrar outra reunião, de dar prévio aviso, não tem problema, eu estou falando do direito de reunião. Tá? É condição para o exercício do direito de reunião, prévio aviso à autoridade competente, não frustrar outra reunião. É a condição para o exercício. Assine mais pacificamente sem armas em local aberto ao público. Não é condição de exercício. Isso, na verdade, é o direito de reunião em si. Foi assim que o CESP cobrou na prova da Polícia Federal, tá? Então, não vamos confundir uma coisa com a outra, realmente há essa diferençazinha, você precisa estar atento, além do que, né, daquela básica. Ave Maria, isso aí é freguês de prova de concurso, né? Precisa ou não precisa de autorização? Dia de reunião, para autorização ou não para autorização? Você só tem que raciocinar. É liberdade? É, então não pode ter autorização. Acabou. Se é liberdade, não tem autorização. Fechou? Pessoal, direito de reunião, próxima aula a gente vem com mais direito fundamental, tá bom? Até já já.